Eu fiquei curioso, hein, meu amigo, para saber dessa cultura aí da Amapá, viu? Com certeza eu vou estar de olho. Obrigado, viu, Salgado? E, ó, espero aí que o pão com ovo chegue aí, meu amigo. Fazer esse apelo aqui para Mônica Costa, né? Ó, Mônica, leva lá um pãozinho de queijo, pessoal, para a turma toda, né? Valeu, Salgado. Um abraço, bom jornal para você e para o Gadelha, viu? Boa quinta-feira para os dois. Você do Acre, fique agora com o Bom Dia Brasil. Na sequência, Melícia Moura chega junto com o Bom Dia Acre, tá bom? A gente fica por aqui, voltamos amanhã, sempre ao vivo e sempre com muito amor, com muito carinho, trazendo as principais informações da região norte. Valeu, pessoal. Um forte abraço para você. Você do Amazonas, fique agora com Breno Cabral e o Bom Dia Amazonas. De Roraima, Lucas Williams e o Bom Dia Roraima. Um abraço, gente. Até mais. Bom Dia Rondônia, oferecimento Gêmeos Distribuidora, completa linha de parafusos e tintas automotivas. Venha nos visitar. Paredão Autovidros Ariquemes, loja especializada em faróis, lanternas, insufilmes e para-brisas. E Vestibular de Medicina Finca Jaru, sua história começa agora. Olá, Rondônia, bom dia! Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, está começando o Bom Dia Rondônia com o que é destaque na capital e no interior do estado. Vamos atualizar o relógio agora, pessoal, 5h59, vamos nessa, vamos aqui que é quinta-feira, né? E a gente vai conferir como é que começa a quinta-feira, então, na cidade de Ariquemes, com imagens ao vivo que a nossa repórter Carol Miranda está mandando aqui pra gente. Olha só, estamos aqui nas imediações da prefeitura da cidade de Ariquemes. Esta é a Avenida Tancredo Neves, o dia amanhecendo, o sol tá já querendo dar as caras por ali, né? Já tá aparecendo, mas dá para ver também que a quinta-feira começa bastante nublada lá na cidade de Ariquemes hoje, e a temperatura máxima prevista para a região, para o município, é de 33 graus. Entre os destaques desta edição você vai ver: a tecnologia ganha cada vez mais espaço nas escolhas profissionais em Porto Velho. Aumenta a procura por cursos da área e faculdades já ampliam turmas para atender essa demanda. Jovens em início de carreira, quanto em adultos em fase de transição profissional, que vem na tecnologia uma oportunidade de reinserção ou recolocação no mercado de trabalho. E em Cacoal, a prefeitura intensifica ações de atendimento à população em situação de rua. As medidas envolvem orientação, acolhimento e apoio de outros órgãos. Fragmentar, tirar um pouco desse pessoal da rua, né? É um caso sério, social, estamos trabalhando nisso, mas tem muito ainda o que fazer. O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou o balanço dos setores portuário, aeroportuário e hidroviário de 2025. A agenda para 2026 prevê novos leilões e projetos estratégicos com destaque para o norte do país. A gente fortalecer, né, a agenda hidroviária, que dialoga com a agenda da hidrovia do Madeiro. E depois de mais de 50 dias de movimentação intensa e recorde de visitação, o Parque da Cidade, aqui em Porto Velho, entra em fase de reorganização e já tem data marcada para reabrir. O local ficou totalmente iluminado e com praças de alimentação, impulsionando a economia da capital, atraindo também visitantes de várias localidades durante o Natal e Ano Novo. Nós estamos muito satisfeitos, entendendo que existe uma bússola e nós vamos em direção à terra firme. Essa terra firme representa a gente apresentar Porto Velho para todo o estado de Rondônia e para toda a região amazônica, para nos tornarmos referências, porque temos essa vocação e esse potencial. E já estamos ao vivo aqui com a Carol Miranda, que fala de Ariquemes e antecipa o destaque dela logo mais aqui na edição desta quinta-feira do Bom Dia Rondônia. Oi, Carol, bom jornal para nós. Boa quinta, o que é que tu antecipa?
Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso Bom Dia Rondônia de hoje. E hoje a gente vai acompanhar o último dia da campanha de multivacina para você conseguir também o certificado escolar para estar apresentando no momento da matrícula das escolas. Já foram mais de 150 doses aplicadas e a expectativa é que nesse último dia esse número aumente ainda mais. Já volto com mais detalhes. É isso, Carol Miranda trazendo os destaques de Ariquemes e Vale do Jamari. E você pode participar com a gente aqui do Bom Dia Rondônia, mandando a sua foto, a quinta-feira começando, comentando também as nossas reportagens e entrevistas e também sugerindo pautas, pessoal. Participe com a gente, nos ajude a fazer sempre o Bom Dia Rondônia. O nosso contato aparece aí para você, é o 99910 2626 99910 2626. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Bom Dia Rondônia já começou. E a Prefeitura de Porto Velho realizou a entrega de ônibus exclusivos para pessoas com um transtorno do espectro autista, um avanço que promete transformar a rotina das famílias atípicas. O ônibus inclusivo, pensado para acolher e garantir mais tranquilidade às famílias, foi adaptado para oferecer um ambiente mais seguro e adequado para as pessoas com transtorno do aspecto autista. Atualmente, o serviço do ônibus realiza, em média, 668 atendimentos por mês, sendo 404 atendimentos exclusivos para pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje, Porto Velho conta com 3 veículos adaptados, sendo 2 voltados para pessoas com deficiência em geral e 1 específico para as pessoas com transtorno do espectro autista. Isso é uma coisa maravilhosa, de suma importância, que vai abrilhantar mais os ônibus aqui de Porto Velho, os urbanos, e esse que vai em prol para a pessoa que quiser se hospitalizar, né? O ônibus conta com abafadores de som, brinquedos sensoriais, televisão e um ambiente pensado e planejado para reduzir o estresse durante os deslocamentos, garantindo mais tranquilidade para os usuários e as suas famílias. Nós estamos falando da ampliação e um incremento do nosso programa, que é inovador, a primeira cidade do norte do Brasil que tem um ônibus TEA, um ônibus multissensorial para encaminhar as nossas crianças vulneráveis, hipossuficientes, que atendem os requisitos para realizar as suas terapias nas clínicas e hospitais públicos. Segundo especialistas, a dificuldade no transporte ainda é um dos principais desafios enfrentados, especialmente quando o deslocamento envolve consultas, terapias e atividades educacionais. Proporcionando a inclusão, que muitas pessoas com autismo eles não conseguem chegar aos atendimentos por falta de acessibilidade. E agora não, agora temos os ônibus e a gente pode usufruir gratuitamente. E para quem deseja se cadastrar para utilizar o serviço do transporte inclusivo em Porto Velho, pode escolher entre duas opções. O atendimento presencial, que acontece na Centram, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, localizada na Avenida Guaporé, número 214, no bairro Três Marias. E para quem prefere o digital, o cadastro também pode ser feito pela internet, através do portal pvhacessibilidade.jtptransportes.com.br. São ônibus projetados para atender as pessoas com deficiências e neurodivergências porta a porta. A gente busca em casa, deixa nos serviços de saúde, terapias e consultas e depois leva de volta para casa. Para acessar o serviço, basta que o usuário entre em contato com o Centram de forma presencial, na sede da Centram ou no site PVH Acessibilidade. E em Cacoal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação intensifica ações voltadas às pessoas em situação de rua.
Apesar da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho ter realizado com frequência o trabalho de orientação e recolhimento das pessoas que vivem em situação de rua em Cacoal, grande parte desse grupo ainda insiste em permanecer durante todos os dias da semana em vários pontos da cidade. Sem qualquer tipo de recursos, eles apelam pela boa vontade dos moradores, que sempre acabam doando qualquer quantia em dinheiro. Mas o assunto tem chamado a atenção e incomodado principalmente proprietários de lojas e representantes do comércio em geral. Um dos locais preferidos da grande maioria das pessoas em situação de rua é a Praça da Paróquia Sagrada Família, que fica na região central aqui de Cacoal. Isso porque o local fica ao lado de um supermercado, onde se tem grande concentração de pessoas diariamente. Esse gerente de supermercado reclama da presença constante dos moradores de rua em frente ao comércio e da forma em que os pedintes abordam os clientes da loja, principalmente mulheres. É algo que acontece já há bastante tempo, né? Eu estou aqui em Cacoal há 8 anos e nós sempre tivemos esse problema. E a maior reclamação, né, vem por parte das mulheres que se sentem coagidas até a fazer essas doações. Elas, de certa forma, nos procuram, né, reclamam. Infelizmente, não temos muito o que fazer. A gente procura as autoridades e tudo, mas ficamos limitados. Mas é um problema que há bastante tempo acontece e que, né, acaba afastando muitos clientes que não querem ter esse dissabor de, às vezes, se sentir ameaçados até. Com a ajuda da Polícia Militar, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação disse que o órgão tem realizado muitas ações que visam retirar e direcionar os moradores em situação de rua para locais de acolhimento, mas a grande maioria acaba voltando para esses pontos no centro da cidade. Mesmo com uma política social muito grande, o número de andarilhos, moradores de rua, ele cresceu demais. E hoje, juntamente com a Polícia Militar, a gente já faz um trabalho que é a patrulha comercial, para poder a gente dar um apoio para o comércio. Mesmo assim, temos dificuldade, porque às vezes a polícia não pode estar em todos os locais, né? Então a gente está com essa deficiência, pedimos já para o comandante um apoio maior da patrulha para poder fragmentar, tirar um pouco desse pessoal da rua, né? É um caso sério, social, estamos trabalhando nisso, mas tem muito ainda o que fazer. E foi publicada na tarde de ontem no Diário Oficial do Estado a troca de comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia. No documento, o governo oficializa a exoneração do antigo comandante-geral, o coronel Regis Braguin. E também oficializa, a partir do dia 15 de janeiro, o novo comandante-geral da corporação quem vai assumir é o coronel PM Glauber Hilton de Souza Souto, que era anteriormente o subcomandante-geral da corporação. Imagens registradas durante um voo em Rondônia mostram a aproximação de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. A manobra faz parte do policiamento do espaço aéreo, mas normalmente não é vista pelo público. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Davi Matos, que tem mais informações para a gente sobre essa interceptação. Bom dia para você, Davi. O que é que você antecipa para quem está em casa sobre essa situação curiosa, né? Normalmente, como a gente acabou de dizer aqui, não se vê essa cena no espaço aéreo. Eu imagino que muitas pessoas foram pegas de surpresa, mas conta aí. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você também, Gadelha. Uma ótima quinta-feira a todos que nos assistem. O que mais chamou a atenção foram justamente as imagens e a proximidade entre essas aeronaves. E mais de acordo com a Força Aérea Brasileira, isso se trata de um procedimento super normal, é um procedimento de rotina e é um policiamento no espaço aéreo. Mas, mesmo sendo, Gadelha, uma rotina, aí
para a gente aqui em Rondônia foi algo que a gente não tinha visto há muito tempo, então por isso que chamou muita atenção nas redes sociais. Vários vídeos foram publicados mostrando essa atividade. E esse avião, Gadelha, ele foi interceptado e era do Corpo de Bombeiros aqui de Rondônia e fazia um transporte aeromédico, levando um paciente aqui da capital Porto Velho até o estado do Paraná em uma missão de emergência. E segundo o piloto, a aeronave da FAB se aproxima de forma visível, se identifica e solicita informações básicas do voo, como origem, também o destino e o tipo de missão. E todo esse contato, Gadelha, de acordo com a FAB, é feito por rádio e de maneira segura e padronizada. A Força Aérea Brasileira também reforça que qualquer aeronave em voo no espaço pode passar por esse tipo de ação, independentemente da rota ou do tipo de operação que está sendo feita no momento. E nesse caso específico, Gadelha, o procedimento aconteceu sem qualquer interferência na missão médica e o paciente seguiu viagem normalmente. Ou seja, Gadelha, esse paciente que estava na aeronave estava indo daqui de Porto Velho até o estado do Paraná para fazer um procedimento cirúrgico. E aí a Força Aérea Brasileira disse que todo esse procedimento ele acontece naturalmente, é como se fosse uma blitz aérea. Mas isso chamou muita atenção porque não é muito comum a gente aqui ver esse procedimento. E vários vídeos, como eu disse, nas redes sociais foram divulgados mostrando essa ação aí da aeronave. Mas para a gente finalizar, Gadelha, é um procedimento normal e esse paciente aqui de Porto Velho estava indo até o estado do Paraná fazer um procedimento cirúrgico. Por isso, todo esse processo e também a atenção que foi passada aí por muitas pessoas que ficaram curiosas em saber o que estava acontecendo. Valeu muito esse esclarecimento, um procedimento normal então no espaço aéreo, mas que muitas vezes a gente nem percebe ou que passa despercebido pela maioria dos passageiros e de quem está aqui no chão também, né, Davi? Obrigado mais uma vez, daqui a pouco a gente volta a conversar. A Defesa Civil de Rondônia está monitorando de perto o nível dos principais rios do estado. Enquanto o Rio Madeira segue dentro da normalidade, a situação do Rio Machado, em Ji-Paraná, e do Rio Jaru exige atenção redobrada. Sobre o prognóstico, as áreas de risco e as medidas de contingência, a gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com o Nivaldo Azevedo, que é coordenador do Comitê de Crise Hídrica da Defesa Civil Estadual. Nivaldo, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença com a gente aqui no Bom Dia Rondônia. A gente tem acompanhado, inclusive as nossas equipes têm mostrado tanto na capital quanto no interior do estado. Recentemente mesmo aqui no Bom Dia Amazônia, a gente tem mostrado a situação lá do nível do Rio Jaru, na cidade de Jaru, mas também em Ariquemes e outras cidades, né? Agora eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a situação atual dos principais rios. A gente tem o Rio Madeira que atravessa aqui o estado de Rondônia e as principais cidades. O que é que você inicialmente pode falar para a gente sobre o momento atual, Nivaldo? Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está preparado, o Estado está preparado para dar toda assistência aos 52 municípios aqui do estado de Rondônia, porque é uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, falamos muito nisso aí, que independente de bandeira partidária nesses municípios, é para o Estado dar toda a atenção aos 52 municípios para mitigar, minimizar os impactos, para que a população sofra o menos possível. E aqui no estado, em 2024, nós formamos 165 servidores dos 52 municípios. Em 2025, 99 servidores. Os 52 municípios têm servidores preparados, formados na Defesa Civil para criarem suas defesas civis para o enfrentamento numa situação de emergência e calamidade. Desses 52 municípios, 45 já têm a sua defesa civil implantada no município. E aqui no estado nós temos 7 municípios que sofrem com a enchente gradual. É o caso de Costa Marques, tem o Guaporé, Guajará-Mirim, Mamoré, Porto Velho, Rio Madeira, o Pimenta Bueno, que é formado pelo Rio Pimenta, e o Barão do Melgar, que mais abaixo forma o Machado, Cacoal, Ji-Paraná, que são afetados pelo Machado, e Jaru,
pelo rio Jaruaru. E nesses municípios tem defesa civil, eles estão atuantes e nós estamos acompanhando. A exemplo do Rio Madeira. Uma peculiaridade, 2024 nós tivemos uma seca severa. Nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro não ocorreram pancadas de chuvas, foram severas, a escassez hídrica. Já em seguida, em janeiro, 14 de janeiro de 2025, no dia 14 às 18 horas, o Rio Madeira ele chegou a 12,1, né, as águas. Já em 2025, ocorreram pancadas de chuvas no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, para início agora de 2026, nós já esperávamos uma quantidade de água maior. No entanto, na mesma data de 2025, ontem, às 18 horas, dia 14, o Rio Madeira estava com 11,67, ou seja, 34 centímetros a menos, mesmo ocorrendo pancadas de chuva. E agora, com esse monitoramento, onde é formada a Bacia do Madeira, é no Beni Madre de Deus, lá na Bolívia. E lá estão ocorrendo pancadas de chuva. Só que nesse percurso até Porto Velho, as margens do Madeira não estão ocorrendo pancadas de chuva. Então, essas águas não está tendo uma inundação. E ontem, dia 14 de janeiro, o CEMADEM, Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, fez uma publicação, um prognóstico para os próximos meses, que agora nós estamos no período da Laninha, que é a frente fria, que é as pancadas de chuvas. E ela está prevalecendo agora no mês de janeiro e deve diminuir no mês de fevereiro e março. Ela deve se encerrar. E aí, prevalecendo abril, maio, junho, julho, a neutralidade. Já para o segundo semestre deve prevalecer o El Niño, que é a frente quente. Então, essas chuvas que estão ocorrendo agora, elas estão dentro da normalidade, está na publicação do CEMADEM. Vamos ter enchentes sim, de uma forma gradual, mas vai ser menor do que a dos 2 últimos anos. Exatamente isso que eu queria te perguntar, Nivaldo, mesmo dentro da normalidade, como você explicou, e esses registros evidenciando isso, né? A gente tem algum risco, em alguma medida, do Rio Madeira voltar a subir de forma como a gente, não necessariamente como a gente viu, né, na última cheia, mas de apresentar algum nível de alerta? O Rio Madeira, ontem, ele estava com, dia 14, ele está com 11,67. A cota de alerta dele é 15 metros e a cota de inundação 17 metros. 2025, com 16 metros, a água já saiu da calha, já transbordou. E aqui no Baixo Madeira, como os distritos São Carlos, Nazaré, Calamos, já sofreram com esse impacto, principalmente o distrito de Nazaré, porque eles ficam ali à margem do Madeira, que eles dependem, né, do rio, que é praticamente a rodovia deles, então eles moram ali às margens. E Nazaré, a água transbordando, praticamente o distrito fica todo debaixo d'água. E são, né, as localidades que são as primeiras a sentirem, né, esse impacto da subida Exatamente. do rio Baixo Madeira, exatamente por essa particularidade, né? Exato. As pessoas vivem na beira do rio e ali o rio tem toda a sua dinâmica ligada ao cotidiano dessas comunidades. Agora, a gente indo aqui para o interior do estado, Nivaldo, você está explicando para a gente sobre esse plano de contingência, né? Essa organização do estado e das instituições envolvidas. Agora, a gente tem mostrado aqui também situações como o próprio Rio Machado, que já atingiu a cota de inundação lá em Ji-Paraná. Como é que vocês estão prevendo no plano de contingência as ações para aquela região ali de Ji-Paraná a partir do Rio Machado e toda a sua calha? O Corpo de Bombeiros da Defesa Civil Estadual, nós já realizamos manutenção nos nossos equipamentos, nos nossos materiais. A própria Secretaria de Assistência Social, por determinação do governador Coronel Marcos Rocha, já está preparando o processo para aquisição de águas, cesta básica, para dar essa assistencialismo a essas famílias. Como falamos aqui, infelizmente existem famílias que moram nessas localidades, nessas áreas de risco. E o rio saindo, seja o Machado, o Guaporé, o Mamoré, o Madeira, transbordando, essas famílias vão ser atingidas. Se houver a necessidade de realocarmos, criar um abrigo, nós, a Defesa Civil Estadual e as Defesas Civis Municipais, principalmente isso aí, porque na Lei 12.608, a resposta numa situação de emergência, numa calamidade, primeiro é do município. E os municípios aqui no estado de Rondônia, os prefeitos estão se envolvendo.
Tanto que dos 52 municípios, 45 já têm as suas defesas civis e estão atuando. E no município de Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Jaru, a Defesa Civil Municipal é atuante e está nos comunicando. Estamos planejando todo esse trabalho para mitigar, minimizar, para que a população sofra o menos possível. Como falamos, Gadelho, infelizmente tem muitas pessoas ainda que moram nessas localidades de risco. Sim, a gente inclusive tem imagens, eu vou pedir para a produção manter essas imagens aí no ar enquanto a gente conversa aqui no estúdio com o Nivaldo. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento também para trazer algumas orientações à população. A gente sabe que muitas famílias, muitas pessoas exatamente vivem nas áreas de risco, é difícil, não se sai de uma área de risco da noite para o dia, né, Nivaldo? Exato. Agora, como é que a gente pode orientar essas pessoas nos casos de um risco aparente ou da ameaça de um risco real? Até porque muitas situações de afogamentos também nessa época do ano acabam acontecendo. Mas aí no caso dos afogamentos, o próprio Corpo de Bombeiros também tem orientado na questão dos momentos de lazer dos banhistas, né? Agora eu queria que você orientasse também, trouxesse esse olhar, esse cuidado, essa orientação para essas famílias que moram em áreas de risco. Gadelho, essas áreas de risco, nós pedimos para a população. A possibilidade de uma enchente gradual, ela existe, ela deve ocorrer. Não sabemos ainda a intensidade, o volume que vai chegar. Então, nós já pedimos para essas famílias que sabem que ali naquela localidade tem enchente, que comecem a se movimentar para ir para a casa de parentes, alguma outra casa, residência. Muitos insistem em permanecer nas suas residências. Muitas ali estão com água já dentro da residência, eles não querem sair. E deixando bem claro que a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil Municipal, eles vão estar 24 horas dando assistência a essas famílias. E se houver a necessidade de levar para um abrigo, vamos estar levando. E nessas áreas inundadas, nós pedimos para as pessoas que evitem tomar banho, justamente para o risco do afogamento, animais peçonhentos como cobra, que vão estar ali, tem o seu ambiente, né, inundado, eles vão estar procurando um ponto mais seguro. Então, que as pessoas evitem transitar com o veículo nessas ruas inundadas que podem ter buracos. A enxurrada pode estar levando esses veículos e, infelizmente, levando a óbito. Então, essas áreas de risco nós já pedimos para as pessoas que comecem a se movimentar, que não esperem a água realmente chegar ali no assoalho e para que seja pego de surpresa. No caso de alguma situação que precise de um atendimento de emergência ou de urgência, Nivaldo, quais são os contatos da Defesa Civil? Como é que a gente pode aproximar a Defesa Civil, as instituições que trabalham nesses casos especificamente, da população? Existe um contato? Você pode divulgar para a gente? Podemos. O Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil Estadual, está presente em 17 municípios de 52. Então, apenas as pessoas ligarem 193, nós vamos estar atendendo. E nesses outros municípios que não têm o Corpo de Bombeiros, podem estar ligando 190, que é da Polícia Militar, que eles vão estar nos comunicando, nós vamos estar prestando esse atendimento. E esclarecendo mais uma vez que os municípios que sofrem com escassez hídrica, com situações de emergência e calamidade, estão preparados e têm as suas defesas civis municipais atuantes. Mas podem ligar 190, 193, que nós vamos estar dando toda a assistência à população aqui do estado de Rondônia, que é uma determinação do nosso governador Coronel Marcos Rocha. 190 ou 193, a gente conversou aqui com o Nivaldo Azevedo. Nivaldo, para encerrar essa entrevista, a gente lembra que o Rio Madeira está dentro da sua normalidade, mas todo o trabalho, todo o acompanhamento necessário está sendo feito pela Defesa Civil Estadual, o comitê, né, que você faz parte do comitê, e os órgãos, as instituições envolvidas. Justamente, nós estamos em alerta, estamos acompanhando, né, fazendo esse monitoramento com as instituições que trabalham com meteorologia, como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento Elétrico de Desastre, a própria ANA, Agência Nacional de Água. Então, nós estamos acompanhando, mas deixando bem claro, aqui na região norte ocorrem pancadas de chuvas que acumulam um grande volume de água num curto espaço de tempo. Por exemplo, os municípios de Ministro Andreasa, Buritis, em 2023, 2024, eles sofreram com uma inundação repentina. Acumulou um grande volume de água em 2 horas, que era para acumular em dias, mas
mas também questão de 4 a 6 horas aquela enxurrada escoou, mas deixou um estrago. Então tem essa peculiaridade aqui no nosso estado, que não se consegue mensurar a quantidade, o volume de água num curto espaço de tempo, que são pancadas de chuvas torrenciais. Então, para isso, mais uma vez, nós pedimos à população que aqueles que residem em áreas de risco, que têm inundações anualmente, essas inundações gradual, que já comecem a se movimentar para ir casa de parentes, de amigos. Exatamente. A nossa vida, a nossa segurança, a integridade da família é o maior bem que a gente tem, né? A nossa vida. Muito obrigado. A gente conversou com o coordenador do Comitê de Crise Hídrica da Defesa Civil Estadual, Nivaldo Azevedo. Um ótimo dia para o senhor e sua equipe. E a gente fica de portas abertas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Seguimos com o Bom Dia Rondônia. Agora são 6h28. Depois de 52 dias de casa cheia, luzes acesas e o Natal que bateu recorde de público, o Parque da Cidade aqui em Porto Velho entra na sua fase de reorganização, mas já tem data para reabrir. Falta menos de um mês. A reabertura está marcada para 6 de fevereiro e tem novidade. Agora, os portões abrem 1 hora mais cedo, às 5 da manhã. Espaço livre até às 10 da noite. Para que crianças, idosos, isso é a melhor idade, adultos, todos que queiram, porventura, passear, realizar um exercício físico, alguma atividade, pode vir aqui a partir das 5 da manhã que o parque vai ficar aberto durante todo o dia para vocês. Enquanto isso, equipes fazem reparos e readequações para receber o público. A retirada das estruturas do Porto Velho Luz, decoração especial de Natal, começaram na segunda-feira. Mais de 900 mil pessoas passaram pelo parque nos 52 dias de exposição. Recorde de público, o dobro em comparação a 2024. Quase o dobro também da população da capital. Gente que veio de vários lugares para ver uma das maiores árvores de Natal da região norte, que teve 36 metros de altura em 2025. A pista de patinação no gelo foi outro ponto alto. Quase 20 mil pessoas se divertiram nela. No passeio de trem, 15 mil passageiros, além de 6.500 encontros com Papai Noel, com direito a fotos impressas no final. Impactos também na economia, 1.000 trabalhadores espalhados pelo parque. 4 milhões de reais. Dinheiro que moveu negócios de 36 expositores, além de vendedores ambulantes de vários produtos. O prefeito ainda fala em um aumento de 50% na rede hoteleira de Porto Velho. A nossa rede hoteleira, correspondendo ao ano, quase 10% e provavelmente no mês de dezembro 50% a mais. Também utilização de aplicativos de transporte. Nós tivemos aí 36% no decorrer de todo o ano. Nós estamos muito satisfeitos, entendendo que existe uma bússola e nós vamos em direção à terra firme. E essa terra firme representa a gente apresentar Porto Velho para todo o estado de Rondônia e para toda a região amazônica, para nos tornarmos referências, porque temos essa vocação e esse potencial. E olha, hoje é o último dia da ação de vacinação escolar, que facilita a vida de pais e responsáveis em um único local. É possível atualizar a caderneta das crianças e adolescentes e garantir também a liberação do certificado escolar. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Carol Miranda, direto do pátio da Prefeitura de Ariquemes, que traz os detalhes para a gente. O ano letivo está começando, as crianças vão retornar para a escola e agora essa exigência da atualização da caderneta de vacinação. Saúde, né? É saúde, é educação, tá tudo junto, tudo misturado. Carol. E o que acontece, Gadelha? Não só aqui de Ariquemes, né? Mas o mal dos brasileiros é deixar tudo para a última hora. Então fica aqui o apelo da Prefeitura, o apelo também da Secretaria de Saúde e o meu apelo para os pais e responsáveis não deixarem para a última hora. Hoje é o último dia do atendimento aqui no pátio da Prefeitura, que vai se iniciar logo mais às 7h30 da manhã e vai até 1h30 da tarde. E aí é a oportunidade perfeita para você vir, pegar o seu certificado e já fazer a atualização caso precise. Porque o que acontece geralmente, Gadelha? As pessoas precisam desse certificado.
E aí, ao solicitar, elas encontram pendências no cartão de vacinas das crianças, dos adolescentes, e aí o processo acaba tendo um pouquinho de atraso, sem contar nas filas de esperas da UBS, que faz vários atendimentos além das vacinações. Então, o objetivo da campanha foi justamente esse, desafogar os postinhos e centralizar os dois objetivos, que é a vacinação e também a emissão do certificado escolar, tudo em um mesmo ambiente, buscando agilizar ainda mais aí a vida dos pais e responsáveis, porque a gente sabe que a maioria trabalha, né, precisa estar em horário de trabalho nesse período, né, que é justamente nesse horário. Por isso, o atendimento aqui é estendido até o horário do almoço. Assim você pode sair do seu almoço e gastar aí no máximo 10 a 15 minutinhos, que não tem fila. O atendimento é super rápido, tem mais de uma pessoa atendendo e realizando essa ação. E para explicar mais detalhes, fazer o último apelo aqui desse último dia, a gente vai ouvir agora o secretário de Saúde, Marcos Paiva. Essa ação foi idealizada aqui pelo nosso departamento de vacina, né? Onde nós buscamos aí desafogar as unidades básicas de saúde. Sabemos que nesse primeiro momento do período aí, as voltas às aulas, as crianças, os pais automaticamente, eles precisam aí de uma atualização vacinal. Então tivemos aí essa ideia de colocar aqui um mutirão, né? Onde as meninas estão atualizando o cartão de vacina e automaticamente oferecendo aí aos pais o cartão vacinal, né, a atualização vacinal, certificado vacinal, digamos assim, para poder aí estar procedendo com a sua matrícula escolar. Para os pais que ainda não vieram aqui, que não têm ainda esse certificado escolar, pode estar procurando a gente aqui em qualquer momento. Nós começamos aí no dia 13, vai hoje, dia 14, e até amanhã no dia 15. Pode estar procurando aqui a prefeitura, aqui no centro da cidade, aqui no pátio da prefeitura. É só vir e realizar aí a sua atualização vacinal. Reforçando mais uma vez que não precisa de agendamento, é só chegar aqui que você já vai ser atendido o mais rápido possível. E nesses 2 dias, Gadelha, que a ação iniciou no dia 13, como ouvimos aí o nosso secretário, no dia 13 e no dia 14, ao todo, 152 doses de vacinas foram aplicadas. E é importante ressaltar também que a ação não é exclusiva para crianças e adolescentes. Se você que já é adulto e precisa ou quer fazer atualização, está com alguma pendência e alguma vacina faltando, você também pode estar se deslocando aqui para o pátio da prefeitura das 7h30 até 1h30 da tarde. Lembrando mais uma vez que hoje é o último dia. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Obrigado pelas informações. Excelente iniciativa de imunização, no caso das crianças especificamente, né, dos adolescentes também, garantindo aí a prevenção contra muitas doenças, principalmente nessa época de chuva. A gente tem as infecções respiratórias, né, e garantindo também o retorno em segurança dessas crianças à atividade escolar, ao ano letivo. Valeu, Carol! A gente segue no interior de Rondônia o aumento na procura por vagas para alunos que precisam de atenção especial tem contribuído para a ampliação da rede municipal de Pimenta Bueno. A procura por vagas na educação especial tem crescido no município e, para garantir o atendimento mais organizado, a CEMED decidiu separar datas exclusivas para esse público. Porque nós sabemos que a criança atípica, ela precisa de estar fazendo terapias no outro horário, né? Então ninguém melhor do que a família sabe qual que é o horário. Às vezes o meu filho é especial, ele tem atividades à tarde. Outras vezes eu consigo somente atendimento na parte da manhã. Então nós deixamos 2 dias, 19 e 20 de janeiro, para as crianças com necessidades educacionais especializadas, para que as famílias consigam conciliar com as terapias que a criança já realiza. Com o aumento na procura por vagas, foi preciso ampliar a estrutura de apoio. Hoje o município de Pimenta Bueno tem 42 cuidadores. E nós vimos a necessidade de contratar mais 15, então nós solicitamos mais 15. E no decorrer do ano, caso surja mais demandas ou algum ou outro que peça para sair, a gente vai substituindo para atender a demanda. Porque nossa ideia é que toda a criança que precisa do suporte, né, que precisa desse apoio, tenha
um profissional ao lado ali para auxiliar. Também temos um trabalho diferenciado, como contratação de professores de Libras e professor de Braille também, para trabalhar com criança deficiente visual. Para as demais crianças, as matrículas acontecem nos dias 21 e 22 de janeiro. A Secretaria Municipal de Educação orienta que os pais procurem as escolas de interesse dentro do período definido para efetivar a nova matrícula. Lembrando que, para efetivar a matrícula no dia 19 a 22, não é necessário pernoitar nas escolas. As nossas escolas estarão atendendo das 7 às 13 horas. E o Ministério de Portos e Aeroportos apresentou nesta quarta-feira um balanço dos setores portuário, aeroportuário e hidroviário de 2025 e alguns dos projetos estratégicos previstos para 2026. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas movimentaram o setor portuário do país em 2025. Entre as mercadorias, destaque para ferro, petróleos e derivados, soja e contêineres. Ainda de acordo com o balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, dos 25 leilões realizados no ano passado, 8 foram do setor portuário. E a meta para este ano é leiloar outros 18 portos do país. Para 2026, o primeiro bloco de leilões portuários já tem data definida, 26 de fevereiro, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. São 4 empreendimentos, entre eles o de Macapá, no Amapá. No balanço da aviação, cerca de 130 milhões de passageiros foram transportados em 2025. A tarifa média chegou a R$ 639,22 no país. 13 aeroportos foram leiloados em 2025. 3 deles na região norte, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, e Araguaína, em Tocantins, que ficarão sob a administração da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos pelos próximos 30 anos. Para 2026, estão previstos outros 21. Apesar de não ter batido o martelo sobre quais terminais serão leiloados, a expectativa do Ministério é incluir nessa lista 5 da região norte, que foram ofertados em 2025, mas não foram arrematados. São eles os de Tarauacá, no Acre, Barcelos, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas, e Itaituba, no Pará. Já o setor de hidrovias foi responsável pela movimentação de 132 milhões de toneladas em todo o país em 2025. Para o segundo semestre deste ano, está previsto o lançamento do edital para o leilão de 3 hidrovias, que, pelo cronograma da pasta, deve ser realizado no primeiro semestre de 2027. Nessa lista está a hidrovia do Rio Madeira. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre essa agenda para o norte do país. Nós vamos fazer um conjunto de leilões através do Ampliar para fortalecer a aviação regional. Nós queremos focar também novos leilões na região norte do Brasil, a exemplo no porto de Macapá, onde nós teremos investimentos de mais de 200 milhões de reais. E, além disso, a gente fortalecer, né, a agenda hidroviária, que dialoga com a agenda da hidrovia do Madeiro. A gente está fazendo o maior volume de investimentos também na região norte do Brasil em dragagens, para que a gente possa ter os nossos rios podendo ter o transporte sem nenhuma paralisação, como nós tivemos no ano de 2025. Citou ainda a BR-319 e os estudos que estão sendo realizados na margem equatorial do Amapá. Se de fato tiver petróleo naquela região, em breve aquela região vai se transformar num grande ativo do Brasil do ponto de vista econômico. Então, por isso que a gente quer fortalecer a nossa infraestrutura. O governo está fazendo a BR-319, que é muito importante no Amazonas. O governo está fazendo um conjunto de obras estratégicas que vão beneficiar a região. E o governo dos Estados Unidos anunciou o congelamento da emissão de vistos de imigrantes para 75 países, entre eles o Brasil. A decisão foi divulgada pelo Departamento de Estado e confirmada por nossa equipe de reportagem. A interrupção afeta pessoas aqui da região amazônica que precisam ir até capitais, onde o país oferece os serviços de concessão de vistos.
Segundo o governo americano, a suspensão atinge apenas os vistos de imigração, ou seja, para quem pretende morar de forma definitiva no país. Vistos de turismo e de negócios, os chamados vistos de não imigrantes, não entram nessa medida. De acordo com o memorando interno, a pausa deve começar a valer a partir do dia 21 de janeiro e não tem data para terminar. O objetivo, segundo o governo americano, é reavaliar os critérios de concessão de vistos para países cujos imigrantes poderiam se tornar um encargo aos cofres públicos dos Estados Unidos. Além do Brasil, a lista inclui países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. O plano ainda prevê a adoção de critérios mais rígidos, inclusive relacionados à idade e à saúde dos solicitantes. Para quem já tinha entrevista marcada, a orientação é aguardar novas informações dos consulados e acompanhar os canais oficiais. A medida é temporária. De Brasília, Matheus Santos. Mudando de assunto, o aumento na procura por cursos de tecnologia impulsiona a abertura de novas turmas em faculdades aqui em Porto Velho. Sentado em frente ao computador, Maurício não vê apenas linhas de códigos. Ele enxerga o futuro aos 21 anos. O acadêmico do 7º período de Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia faz parte de uma estatística que não para de crescer. A dos jovens que decidiram transformar a curiosidade técnica em profissão. O que começou com uma pesquisa sobre como programas eram feitos, hoje se tornou um projeto de vida com metas bem ambiciosas. Eu sempre gostei muito de tecnologia, de inovação. Eu sempre, desde criança, gostava de saber quando algo novo ia lançar, qual a tecnologia nova do momento. Eu queria sempre estar atualizado. E sempre gostei muito de computador, celular, jogos. A gente tem muitos concursos, a gente tem uma vasta oportunidade de emprego em qualquer área que a gente deseja atuar. A gente pode, por exemplo, estudar bioinformática, programação de jogos. E todas essas áreas têm valores bem valorizados para a nossa área. Então, eu acho que não só a diversidade, mas também essa valorização da nossa área traz bastante interesse para quem está querendo procurar uma nova profissão a seguir. Esse desejo pelo escritório em qualquer lugar e pelos salários atrativos tem gerado uma corrida para as salas de aula. Se antes a tecnologia era um setor de suporte, hoje ela é o coração das empresas. Com a expansão do trabalho remoto e a digitalização acelerada, áreas como análise de dados e segurança da informação viraram o ouro do mercado de trabalho. E essa alta demanda por profissionais qualificados está redesenhando o mapa do ensino superior aqui no estado. Para dar conta de tantos novos alunos, as instituições de ensino estão precisando se adaptar rápido, criando novos turnos e ampliando a oferta de cursos específicos que vão muito além da informática básica. Na AFIA São Lucas, o movimento é de expansão. A tradicional graduação em Ciência da Computação ganhou um reforço de peso esse ano para atender quem busca uma formação mais voltada aos sistemas físicos e hardware. A gente percebeu também que nos últimos 4 anos houve um aumento significativo na procura desses cursos de tecnologia, principalmente ciência e engenharia da computação. O nosso mercado aqui em Rondônia tem absorvido muito bem esses profissionais. Tanto o setor público, tem muitas vagas aí para profissional de TI, quanto no privado, mas a cereja do bolo é o empreendedorismo digital. O cenário se repete na Unisapiens, que se consolidou como o maior núcleo tecnológico de Rondônia. Lá a estratégia foi a segmentação. São 4 cursos diferentes para diferentes perfis de techs, como Sistema de Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Big Data e Inteligência Artificial. Até essa amplitude da necessidade de inteligência artificial, essa curiosidade em cima da inteligência artificial que penetra cada vez mais em qualquer segmento da nossa sociedade, faz com que os jovens procurem mais e se identifiquem cada vez mais com esse mundo moderno e cheio de tecnologia. Segundo o coordenador desses cursos, o mais procurado é o de Sistema da Informação. Por quê? Porque ele tem uma penetração muito grande no mercado de trabalho. Muitas empresas procuram profissionais de sistemas de informação para justamente desenvolver sistemas voltados para as organizações. E esse movimento envolve tanto jovens em início de carreira, quanto em adultos em fase de transição profissional, que veem na tecnologia uma oportunidade de reinserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Muitos começam a estagiar no primeiro período. Em nenhum outro curso a gente vê isso. A demanda é tão grande por profissionais, por pessoas habilitadas a atuar nesse segmento, que é comum meus alunos começarem a trabalhar desde o primeiro período. E ninguém se forma sem já estar trabalhando na área, a não ser que não queira mesmo. A demanda é muito grande. Seja para o jovem que está começando como Maurício, ou para o adulto que busca uma transição de carreira, o código agora é um só: investir em conhecimento para não ficar desconectado do futuro. Imagina eu poder trabalhar em qualquer lugar recebendo muito bem. Eu acho que todo mundo sonha com isso, né? Em ter o seu horário, o seu tempo e trabalhar da sua maneira, no seu conforto e continuar recebendo um ótimo salário por isso. E os resultados do Enem 2025 serão divulgados na sexta-feira, dia 16 de janeiro. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar as notas e usar o desempenho para disputar vagas no ensino superior. As notas poderão ser consultadas na página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, onde cada candidato terá acesso à pontuação da redação e ao desempenho nas 4 áreas avaliadas, sendo elas linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. No caso dos treineiros, o boletim individual será divulgado em data posterior. Com as notas, os estudantes poderão se inscrever no SISU entre os dias 19 e 23 de janeiro, no ProUni, de 26 a 29, tentar financiamento pelo FIES ou ainda concorrer a uma das vagas na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, ou no Instituto Federal do Estado, o IFRO. E a Universidade Federal de Rondônia está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas ociosas em cursos de graduação. A oportunidade é para quem já cursa o ensino superior ou possui diploma e quer ingressar na UNIR. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Davi Matos, que está na UNIR Centro, aqui em Porto Velho, e traz todos os detalhes sobre como se inscrever, até quando vão as inscrições. Conta tudo para o pessoal de casa não perder essa oportunidade, viu, Davi? Exatamente, Gadelha. 2026 já está aqui com muitas oportunidades e a Universidade Federal de Rondônia não é diferente. E essas inscrições das vagas ociosas começaram no dia 23 de dezembro, mas quem está em casa nos assistindo precisa ficar atento, Gadelha, porque essas inscrições, elas terminam hoje. E para falar melhor sobre essas vagas, onde que as pessoas podem fazer as inscrições, eu vou conversar ao vivo, nesse exato momento, com a Aline Cristina, que é coordenadora da Comissão de Processo Seletivo aqui da Universidade Federal de Rondônia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Rondônia, agora 6 horas e 50 minutos. Eu quero que a senhora diga para a gente quantas vagas estão disponíveis nesse processo seletivo que encerra hoje. Bom dia, Davi. Bom dia, Gadelha e todos que nos assistem em casa. Então, esse processo seletivo de vagas ociosas que encerra a inscrição hoje, nós temos cerca de 3.000 vagas espalhadas pelos 8 campos da UNIR. Nós temos campi em Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Presidente Médici, de Paraná, Ariquemes, Porto Velho, né, a nossa sede, e também em Guajará-Mirim. Então, essas 3.000 vagas estão espalhadas em todos esses campos para atender a toda a nossa população do estado de Rondônia. Para fazer a inscrição, você só tem que entrar no nosso site, que é unir.br, e clicar lá em PS Especial. Você vai ser direcionado ao nosso sistema de inscrição, vai preencher os seus dados, você vai colocar as suas notas da sua graduação que você esteja cursando ou que você já tenha cursado. Lembrando que esse processo, Davi, ele é destinado a pessoas que estão querendo transferir para a UNIR. Então, é aquela pessoa que está em casa, que está fazendo uma faculdade particular, por exemplo, e quer transferir para a Universidade Federal, que é uma universidade pública, gratuita, né? Então, esse processo é para você também que já é portador de diploma, que já fez a sua graduação em alguma área e hoje quer fazer outra graduação, tem vontade de fazer um segundo curso. Então, esse processo é para você. Então, você vai entrar no sistema, vai digitar as suas notas que você tirou
ou na sua graduação, na época que você estava estudando, ou na graduação que você está cursando nesse momento, e o sistema vai calcular uma nota que se chama coeficiente de rendimento acadêmico. Com base nessa nota, você vai ser ranqueado, classificado. Dia 29 agora sai o resultado, né, da classificação, você vai saber em que posição você ficou no curso que você escolheu, e dia 30 já abre o processo para matrícula, que é efetivamente quando você entra na universidade como aluno. E é importante a gente destacar que toda essa inscrição ela é feita de forma gratuita. Sim, tudo dentro da universidade ele gera em torno da gratuidade, porque nós somos uma universidade pública, né? Universidade federal. Então, a partir do momento que você entra no nosso site e faz sua inscrição, você não vai pagar nada para fazer sua inscrição. Depois você vai fazer matrícula, você não vai pagar a taxa de matrícula, igual outras faculdades cobram. Você vai iniciar suas aulas, você não vai ter que pagar mensalidade. Além disso, a gente ainda tem oportunidades de o aluno receber por estar estudando na Unir. Nós temos auxílios, bolsas e diversas ações de permanência que promovem a permanência dos nossos alunos. Tudo isso custeado com o apoio do governo, né? Então a gente tem essa facilidade para os nossos alunos. Então, em vez de você pagar para estudar na Unir, você ainda tem a chance de talvez conseguir receber um auxílio, uma bolsa, uma ajuda para continuar os seus estudos. E quais, por exemplo, aquele candidato que, por exemplo, não consiga entrar no site, ele pode vir presencialmente aqui na universidade para tirar todas as dúvidas e também fazer a inscrição? A nossa inscrição é muito fácil, Davi. Eu acho muito difícil alguém que não consiga acessar e não consiga encontrar a nossa inscrição. Tá tudo lá no nosso portal, na página inicial, unir.br, você vai ver um banner bem grande escrito PS Especial. Clicou ali, ele te direciona para todos os lugares. Mas, se alguém tiver dificuldade, nós também temos o SOU, que é o serviço de orientação do usuário, através do WhatsApp. Então, quem tiver dificuldade, pode mandar um WhatsApp para o 69 2182 2016, que tem uma equipe atendendo todas as dúvidas, tirando todas as dúvidas dos nossos candidatos, passando as orientações, instruindo em como proceder com a inscrição. Para a gente finalizar essa primeira parte, Aline, então reforça para a gente o site que as pessoas podem estarem fazendo essa inscrição e também fazendo um convite, né, para quem se encaixa nessas vagas ociosas para não ficar de fora desse processo seletivo. Então eu convido você que está em casa, que está fazendo faculdade em outro lugar e quer ser Unir, quer vir para a melhor universidade do nosso estado, nota 5 no MEC, recentemente fomos avaliados, temos os melhores professores, todo mundo do doutor, mestre, os professores mais qualificados estão dentro da Universidade Federal. Vem ser federal com a gente, né? A inscrição acaba hoje, o site é www.unir.br, o WhatsApp para tirar dúvidas, relembrando, 69 2182 2016. Entra no nosso site, faça sua inscrição, vem ser Unir com a gente. Você que é de outra faculdade quer transferir para a gente e você que é portador de diploma e quer fazer a sua segunda graduação. Perfeito. Obrigado por enquanto, Aline. Lembrando, Gadelha, e você que está em casa, todo esse processo seletivo, essa oportunidade, na verdade, como a Aline disse, é para quem cursa o nível superior ou já possui um diploma e quer aí vir para ingressar na Universidade Federal de Rondônia. Daqui a pouco, Gadelha, a gente volta aqui no Bom Dia Rondônia, porque além desse processo seletivo, também tem outro, né, que é utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, que logo mais vai ser divulgado. Então a gente volta daqui a pouco no Bom Dia Rondônia, passando as principais informações de como você pode utilizar a nota do Enem para fazer parte aqui da Universidade Federal de Rondônia. Muito obrigado pelas informações. A Aline também, a nossa entrevistada que está com a gente aqui no Bom Dia Rondônia. É muito bom trazer todas essas oportunidades aqui para você que nos acompanha. E a gente vai conversar agora com quem conversa com a gente, o nosso momento de interação aqui no Bom Dia Rondônia. Vamos ver o pessoal mandando mensagens para a gente, dando bom dia. Temos a Cleusa. Cleusa mandou aqui um vídeo dela no seu dia a dia. Vamos ver. A gente não consegue ver, não consegue ouvir, mas a gente consegue ver. A Cleusa, ela está lavando louça, pessoal. É assim, é a vida real aparecendo aqui no Bom Dia Rondônia, mas ela mandou a mensagem também. Essa é a minha rotina todos os dias. Manda um bom dia para toda a galera que está assistindo ao jornal e aproveita para mandar um bom dia especial para minha amiga Délia, de Nova Mamoré, no bairro Planalto, que todos os dias está ligadinha no Bom Dia Rondônia. A Cleusa parou, fez o vídeo e acompanhando o Bom Dia Rondônia. Valeu, Cleusa, pela participação.
Temos aqui também a participação da Helena Cruz. Bom dia, Gadelha. Café pronto, um cappuccino, tortilha de peru e banana. Tudo fit. Agora é assistir o Bom Dia Rondônia e sair para caminhar. Desejo a todos um dia abençoado. Helena Cruz de Porto Velho, começando bem o dia. A fome apertou, viu, Helena? Daqui a pouco a gente vai tomar o nosso café. Obrigado pela participação. E a Clemilda agora manda um abraço para minha filha Eduarda. Ela é fã do jornal aqui no Araçá. Olha aí a Clemilda também participando com a gente e mandando aqui, pedindo um abraço para a filha Eduarda. Um abraço para a tia Eduarda e toda a família. A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia. Agora são 6h57. Na volta, você confere que começou a valer desde o dia 1º de janeiro deste ano a Lei 15.270, que garante isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. E acompanhe também o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, implementou mudanças no programa de gerenciamento de benefícios para acelerar a tramitação de processos e reduzir o tempo da fila de espera pelos benefícios. E ainda o Davi Matos volta para falar sobre o edital de ingresso regular da Universidade Federal de Rondônia, que utiliza as notas do Enem. Você confere imagens ao vivo da cidade de Ariquemes. Temperatura neste momento de 24 graus. Olha só, manhã nublada por lá. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Aproveita para interagir. Olha o número aí na tela, 99910-2626. Procurando economia? Vem que no Canaã tem. Batata Mona Lisa, quilo 3,49. Costela Mingo, quilo 18,49. Biscoito recheado Balduco, 140 gramas, 2,99. Leite Nilza integral, litro, 4,69. Supermercado Canaã, na Avenida Canaã, setor 2. Domingo, nas manhãs da Globo, uma modalidade espetacular, a paixão pelo esporte. É atenção máxima em todo momento, a cada segundo, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. As aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Arroz Soutinho tipo 5 quilos, 14,38. Carne bovina Frigon coxão mole sem capa, corte 32,98 kg. Carne bovina Frigon músculo corte 23,98 kg. Leite HT integral Nilza 1 litro, 4,48. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml, 7,35. Só até quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na volta às aulas Irmãos Gonçalves. Lavanderia, 60 minutos. Roupas limpas e cheirosas em 1 hora. Lavanderia, 60 minutos. Vem rapidinho ou ligue agora. Lavanderia, 60 minutos. Está com problemas no ar-condicionado ou falhas na elétrica do seu carro? Na Autocar a gente resolve. Aqui temos um time de especialistas em elétrica automotiva, ar-condicionado e manutenção em geral do seu veículo. Fale com Marcelo. Autocar, sua oficina de confiança em Ariquemes. Começou a queima de estoque Sobreira Eletromóveis. Roupeiro casal 6 portas em 12 vezes de R$ 239,90 no cartão. Cama Box Queen Pérola Negra com molas ensacadas. Conforto que você sente na hora de deitar por apenas 12 vezes de R$ 139,90 no cartão. E ainda tem mais. Armário de cozinha 6 portas, só 12 vezes de R$ 69,90 no cartão. Corre pra Sobreira Eletromóveis. Bom dia, Rondônia de volta, 7h01 agora. A Universidade Federal de Rondônia está com inscrições abertas para vários cursos de pós-graduação em Porto Velho e outras cidades do estado. São oportunidades de mestrado, doutorado e especialização em diferentes áreas. Daqui a pouco a gente confere essas oportunidades para os cursos de mestrado e também doutorado aqui na Universidade Federal de Rondônia. A gente volta a falar com o repórter Davi Matos, agora sobre o edital de ingresso regular da Universidade Federal de Rondônia, que utiliza a nota do Enem.
o Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que as inscrições abrangem cursos presenciais e também à distância em todo o estado, em várias cidades. A gente vai retomar o contato aqui com o repórter Davi Matos, que explica melhor, né? Agora o foco, a gente vai explicar para quem está em casa, utilizando as notas do Enem, Davi. Pois é, Gadelha. Depois de muita espera, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2025 agora já vão poder utilizá-las para poder fazer a inscrição e se tornarem alunos da Universidade Federal de Rondônia. O Exame Nacional do Ensino Médio, a gente lembra que é a porta principal de entrada para as universidades e muita gente aguarda, né, durante todo o ano para realizar a prova e aguardar também, né, Gadelha, o resultado do Enem que vai ser divulgado amanhã. E aí eu volto a conversar com a Aline, que vai passar as principais informações de como que esse processo seletivo vai acontecer aqui na capital, né, em todo o estado, na verdade. Bem-vinda novamente. Eu já quero que você fale pra gente quantas vagas, todos os cursos disponíveis, todos os campos aqui de Rondônia estarão aí utilizando a nota do Enem para esses estudantes? É isso mesmo, Davi. A universidade, como a gente já falou no bloco anterior, né, ela tem oportunidades diversas para ingresso de alunos. E essa oportunidade por meio da nota do Enem é para quem ainda não cursou nenhuma graduação, né? Aluno que terminou o ensino médio ou que já terminou faz um tempinho, mas que ainda não ingressou em nenhum curso superior. Ou até aquele que já ingressou em algum curso superior, mas não gostou e quer mudar para outro curso da universidade. Então, essa é a oportunidade. Amanhã sai a nota do Enem. Entretanto, nosso sistema ele não depende dessa publicação da nota do Enem. Então, você que está em casa, que está ansioso, aguardando a sua nota do Enem, não precisa nem esperar até amanhã para fazer a inscrição no processo seletivo da Unir. Pode entrar lá no nosso site agora, unir.br, clicar no PS 2026, que é o PS específico para notas do Enem. Vai lá, preenche seus dados, faz sua inscrição, que o nosso sistema vai lá no site do INEP e vai buscar a sua nota assim que ela for divulgada. Então, a pessoa não precisa se preocupar em informar nota, informar a edição. Um atrativo que a gente também está utilizando esse ano é que você não precisa ter feito o Enem 2025 para concorrer a uma das nossas vagas. Qualquer uma das 10 últimas edições. Então, de 2016 para cá, se você fez algum Enem, você pode concorrer a uma das vagas da universidade. É só entrar lá, a gente vai pelo seu CPF, consultar no site do INEP, na base do INEP, qual é a sua melhor nota no Enem e essa nota vai ser extraída para gerar a sua classificação no nosso processo seletivo. Como você disse, né, perguntou, são também cerca de 3.000 vagas espalhadas nos 8 campos da universidade, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Presidente Médici de Paraná, Ariquemes, Guajará-Mirim e a sede aqui em Porto Velho. São mais de 60 cursos, né, tanto presenciais quanto EAD. A gente também tem alguns cursos EAD, tem lá na relação dos cursos tudo certinho, a quantidade de vagas e a inscrição desse processo seletivo com nota do Enem, ela encerra dia 21 de janeiro. Mas como não precisa esperar a divulgação da nota do Enem, você pode entrar hoje mesmo e fazer a sua inscrição. Não precisa esperar até o dia 21, não precisa esperar para o último momento, né? Não vamos ser o típico brasileiro que deixa para a última hora, né? Vamos fazer com antecedência, vamos deixar tudo certinho, redondinho. E uma coisa que a gente chama atenção, Davi, é que esse resultado do processo seletivo por notas do Enem, ele vai ser divulgado no finalzinho do mês, o resultado final e parcial. E depois disso, nós temos uma fase para essas pessoas, que esse processo seletivo é um processo que dá muito inscrito, dá 16 mil inscritos, 18 mil inscritos. Então, tem muita gente que se inscreve por se inscrever, né? E aí a gente criou uma fase que se chama manifestação de interesse, que é quem se inscreveu e foi classificado dizer para a universidade que realmente quer ser chamado para matrícula. É como se fosse uma pré-matrícula, dizer, Unir, eu quero ser chamado, me chama que eu quero preencher uma dessas vagas. Então, do dia 6 ao dia 8 de fevereiro é uma data muito importante para quem se inscrever nesse processo, que tem que entrar no nosso sistema e clicar lá em manifestar interesse, que com base nisso a gente vai chamar as pessoas para fazer matrícula. Então, se eu fiz minha inscrição, fui classificado e não manifestei interesse, automaticamente eu estou dizendo para a Unir que eu não estou interessado em me matricular. Então, é muito importante frisar essa data, do dia 6 ao dia 8 de fevereiro. Você que vai fazer sua inscrição ou que já fez a sua inscrição e está aguardando o resultado,
fique atento, entre no nosso sistema, lá onde você faz sua inscrição mesmo, aperta no botãozinho manifestar interesse para você ser nosso aluno em 2026. Muito obrigada, Aline, pelas informações e também por passar esse lembrete para quem fez o Exame Nacional, e não necessariamente ano passado, nos últimos 10 anos, de 2016 até o último ano. E lembrando, Gadelha, que as inscrições são gratuitas e, como a Aline disse, não precisa esperar a nota do Enem que sai amanhã. O processo já está acontecendo e as inscrições já podem ser realizadas no site aqui da Universidade Federal de Rondônia. Então é muito importante que quem já fez o Enem possa garantir essa vaga aqui na Universidade Federal de Rondônia. Por enquanto, essas são as informações, tanto das vagas ociosas que a gente falou no bloco anterior, quanto desse processo agora para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio e quer aí ingressar na universidade. Gadelha. Muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, obrigado, Aline, também pela entrevista. E a gente continua falando de oportunidades aqui no Bom Dia Rondônia. A Universidade Federal de Rondônia está com inscrições abertas para vários cursos de pós-graduação em Porto Velho e cidades do interior. Vamos ver. Entre os cursos com vagas disponíveis estão os mestrados em Comunicação, Educação, Saúde da Família e Enfermagem e Conservação de Recursos Naturais, além de doutorados na área de Gestão do Cuidado em Enfermagem e Educação Escolar. Também há uma especialização em Educação e Práticas de Ensino em Vilhena. Cada programa de pós-graduação tem o seu próprio edital, com datas, número de vagas e critérios diferentes. As inscrições estão em andamento e seguem abertas durante este mês de janeiro e, a depender do curso, podem se estender até o mês de março. Quem quiser participar deve ficar atento aos prazos e consultar os editais no site da Unir, onde também pode consultar os procedimentos para inscrição. E agora a gente vai saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Aqui já passamos do meio de semana. Chiara Negrete conta tudo. Bom dia, Chiara. Bom dia, Gadelha. Tudo ótimo com você. Bom dia também para quem acompanha aqui a nossa programação. Vamos aos detalhes, então, desta quinta-feira, né? O dia deve ser de céu nublado, sol entre nuvens aí em várias cidades. Em algumas áreas isoladas tem a possibilidade também de pancadas de chuva. As temperaturas variam, as mínimas aí com médias de 22, 23 graus e as máximas entre 29 até 33 graus. Então, tem essa diferença aí bastante em relação às máximas. A gente confere agora no nosso quadro aqui as cidades. Então, Porto Velho, mínima 23, máxima 31. Guajará-Mirim também com 23 de mínima, máxima de 32. Cacoal, mínima 22, máxima 32, assim como Guajará-Mirim. Ariquemes, 22 mínima e 31 máxima, assim como Porto Velho. Ji-Paraná, como eu comentei, né, 33 graus. E Vilhena, como sempre, mais fresquinho, 29 graus para hoje e a mínima de 21. E agora, né, comentando aqui sobre as chuvas intensas que deram uma trégua, né, nessa semana. A gente deu essa detalhada aqui nas outras edições do Bom Dia Rondônia e para, né, a previsão de chuva em várias localidades do estado nessa quinta-feira podem ser menores os volumes em áreas isoladas. A gente confere também aqui no nosso quadro os milímetros previstos, né? Então, Porto Velho com 2,2 milímetros, Guajará-Mirim com 6,2, Cacoal sem previsão de chuva para hoje, Vilhena com 2,2 milímetros, Ji-Paraná com 3,7 milímetros e Ariquemes com 3,1 milímetros. Poucas chuvas, né, no dia de hoje, né, Gadelha? Diferente do começo de semana que tivemos aqui em Porto Velho 20 milímetros só na capital, né, Chiara? No final de semana nós tivemos fortes chuvas que inclusive causaram, né, alguns prejuízos em cidades, principalmente no interior de Paraná, Cacoal também, Ariquemes, mas já ao decorrer dessa semana nós vimos essas precipitações diminuírem bastante. E eu estava ali nos bastidores acompanhando a entrevista do Coronel Nivaldo, da Defesa Civil Estadual, né, que é coordenador do Comitê de Crise Hídrica. Muito importante as orientações passadas aqui para o nosso público. Caso você não tenha acompanhado a entrevista, o conteúdo logo mais estará disponível no Globoplay para você
acompanhar, né, rever tudo, as orientações e também o prognóstico dele. E, continuando nesse assunto, ele comentou especialmente sobre o Rio Madeira e o Rio Machado, por isso a gente traz as informações aqui da régua. O Rio Madeira, no momento, está com 11 metros e 67 centímetros dentro da normalidade, né? Como ele mencionou, a cota de alerta é a partir dos 15 metros e a cota de inundação é a partir dos 17 metros. Agora, lá na região central, o Rio Machado está com 9 metros e 69 centímetros, mas já atingiu a cota de alerta durante a semana passada, né? Que são 10 metros. E a gente segue monitorando aqui no Bom Dia Rondônia e também trazendo essas informações nos outros telejornais aqui da casa, né, Gadelha? Combinado, Kiara. Valeu pelas informações, atualizando a gente aqui, o pessoal de casa. Bom trabalho para você, Kiara. Tchau, tchau. E seguimos aqui com o Bom Dia Rondônia. Agora são 7h12. Excelente dia para você que chega agora à nossa companhia. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, implementou mudanças no Programa de Gerenciamento de Benefícios, PGB, com o objetivo de acelerar a tramitação de processos e reduzir o tempo da fila de espera pelos benefícios. Entre as principais alterações está a nacionalização da fila. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Valer, a estratégia visa mobilizar a força de trabalho de áreas com melhores indicadores para agilizar os processos mais demorados, priorizando benefícios com maior volume de pedidos, como o benefício de prestação continuada, o BPC, e os auxílios por incapacidade, que representam cerca de 80% da fila. A nacionalização da fila permite que servidores de outras regiões atendam a demanda de regiões com maiores atrasos. De acordo com o relatório da fila, divulgado em outubro de 2025, o tempo médio para concessão de benefícios foi reduzido para 35 dias, após um pico de 64 dias em março de 2024. Essa melhoria ocorre em meio ao aumento de 23% no volume de novos processos ao longo do ano. O programa de gerenciamento de benefícios inclui ainda um pagamento extraordinário para peritos e servidores por atividades extras. As atualizações no programa estabelecem limites diários de participação, critérios de controle de qualidade e regras para essa bonificação. E depois do intervalo, você acompanha todos os destaques esportivos com a Malu Guastala aqui no estúdio, ao vivo, não sai daí não. Agora são 7h14, o Bom Dia Rondônia volta já. Procurando economia? Vem que no Canaã tem. Batata Mona Lisa, quilo 3,49. Costela Mingo, quilo 18,49. Biscoito recheado Balduco, 140 gramas, 2,99. Leite Nilza integral, litro, 4,69. Supermercado Canaã, na Avenida Canaã, setor 2. Você que é produtor rural de Ariquemes e toda a região que está procurando nutrição animal para o seu rebanho com qualidade e preço justo, então você precisa conhecer a Agromilho. Somos revendedores autorizados da marca Supra, que conta também com uma linha completa de nutrição animal para o seu rebanho. Lembrando que trabalhamos também com cereais em geral. É qualidade garantida para o seu lucro e a saúde do seu rebanho. Agromilho, mais que produtos, resultados. A Globo tá sempre pensando no globo. O BBB de 2025 foi o mais sustentável da história, operando 100% com energia limpa. Evitamos a emissão de 69 toneladas de carbono na atmosfera. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. Eba! Volta às aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Açúcar cristal barralco 2 kg, 4,87. Lava-roupas em pó Minuano, máxima limpeza 800 gramas, 6,48. Carne bovina Frigon Costela Ripa, 15,98 kg. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Batata Mona Lisa, 3,45 kg. Só até quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na volta às aulas, Irmãos Gonçalves. Por que você não escolhe um outro lugar pra morar? Você tá me botando pra fora da sua casa, Laurinha? Estou. Hoje, qualquer sacrifício pra mim é válido. Até ver o Edu longe daqui. Desde que eu não tenha o desprazer de ouvir os seus gritos no meu ouvido. Você tá passando dos limites, Laurinha! Ah, mas que ótimo!
Vale a pena ver de novo Rainha da Sucata. Bom dia, Rondônia de volta, 7h16, eu estou aqui na companhia da Malu Guastalla, que traz os detalhes, os destaques e os detalhes do esporte. Né, Malu? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Gadelha. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Rondônia nessa quinta-feira. Gente, ontem teve Carioca. No início da tarde, o Volta Redonda venceu o Boa Vista por 1-0 e somou 3 pontos importantes. Mais tarde, o Fluminense fez 2-1 no Madureira e segue firme na competição. Creio que essas imagens primeiras eram do Volta Redonda, agora o Boa Vista, o Fluminense. E à noite teve o grande destaque, né? Ficou para o duelo entre Bangu e Flamengo em Moça Bonita. O Bangu venceu por 2-1 e conquistou um resultado marcante diante do rubro-negro. O jogo começou intenso, com chuva, ritmo acelerado. Logo após 4 minutos, Patrick abriu o placar em um contra-ataque rápido aos 12. Garrincha acertou um belo chute, ampliou e o Flamengo conseguiu reagir ainda no primeiro tempo com Guilherme Gomes, aproveitando aí uma saída errada do goleiro, mas não passou disso. Na segunda etapa, o Flamengo teve mais posse de bola, rondou a área, mas criou pouco. O Bangu se organizou bem defensivamente, segurou a pressão e confirmou a vitória. A partida também, gente, marcou nessa despedida de Wallace Ian com o resultado. O Bangu ganha confiança na Taça Guanabara, enquanto o Flamengo segue sem vencer no campeonato. Lembrando que o último jogo de domingo foi empate contra o Portuguesa. E, gente, 5 estádios de futebol de Rondônia receberam melhorias antes do início do campeonato rondoniense. A gente acompanhou o Biancão, né, com a Lília Gonzaga semana passada, e ontem quem trouxe mais informações foi Loide Gonçalves, que esteve por lá. Bom dia e bom dia para você que está acompanhando o Bom Dia Rondônia dessa quinta-feira, quase estreia do Campeonato Rondoniense. E estamos aqui no estádio Aloysio Ferreira porque ele recebeu melhorias também para esse campeonato. E estamos também com o presidente da Federação de Futebol aqui de Rondônia, o Heitor Costa, que vai falar um pouco para a gente sobre essas melhorias. Seja muito bem-vindo, Heitor. Gostaria que você falasse dessas melhorias que o Aloysio e outros estádios daqui de Rondônia recebeu. Primeiramente, bom dia a todos. Estou muito alegre, muito satisfeito pelo entusiasmo, não apenas da federação. Envolveram todos os clubes, os dirigentes, as comissões técnicas, principalmente vocês, a imprensa. Que a imprensa está dando um apoio que nós estávamos realmente precisando, porque divulga a competição, divulga as cidades onde tem os clubes, divulga o estado de Rondônia. E nós vamos lutar com as equipes que vão disputar a Série D, uma vaga na Série C. Então é uma alegria imensa, tá? E vamos chegar, se Deus quiser, a realizar um dos melhores campeonatos rondonienses Sicredi 2026. 5 estádios receberam as melhorias. Quais foram as melhorias que você pode destacar para a gente? Olha, é muito diversificado, porque Porto Velho, por exemplo, os bancos. Em Ji-Paraná, os vestiários. Em Vilhena é a irrigação. Rolim de Moura também, se eu não me engano. Então, foram esses 5 municípios beneficiados para que o clube da sua cidade ele possa ter as reais condições e disputar um campeonato com adequações melhores. E, graças a Deus, estamos cumprindo esse apoio e o município e os clubes estão sendo beneficiados com o apoio da CBF, envolvendo a nossa Federação de Futebol. Muito obrigada, Heitor. Agora eu volto com você, mas não deixo de fazer o convite para que você acompanhe conosco. A transmissão vai ser pelo GE do jogo Porto Velho contra Rondoniense no próximo sábado, às 3h30 da tarde. Volto contigo. Muito obrigada, Loide. A estreia, né, do Campeonato Rondoniense acontece agora, sábado, como ela mesmo disse. O Barcelona também joga, gente. Ele joga também no sábado em Cacoal, contra a União Cacoalense. E vai ser uma briga, né, pelo título. E todos esses times já estão se preparando para o primeiro jogo, que é agora sábado. Domingo também tem Ji-Paraná contra o Guaporé. Mas agora a gente vai conhecer melhor como que o Barcelona está se preparando para essa grande estreia.
O Barcelona fez sua pré-temporada longe de casa. Foram cerca de 20 dias de treinos na Bolívia, onde o clube encontrou uma estrutura melhor para trabalhar o físico e o entrosamento do elenco. E a gente vem com uma boa equipe, uma equipe bem renovada, com foco total em chegar nas cabeças. E é isso, a gente está com uma semana importante agora, inicia, dia 17 a gente tem uma estreia contra o Cacoal fora de casa, um jogo que é muito importante. A gente fez uma excelente pré-temporada lá na Bolívia, foi um começo muito bom, né? Vamos terminar agora essa pré-temporada essa semana, a expectativa é muito boa. No último fim de semana, a equipe chegou em Rondônia. Os treinos continuaram focados na estreia. Além da preparação, o Barcelona também buscou equilíbrio na montagem do grupo. A gente manteve 7 atletas do ano passado que estavam com a gente sabe da qualidade deles e sempre abraçou o nosso objetivo como projeto Barcelona, né? E isso ajuda bastante, porque também tem o Eva, que é daqui da cidade, já conhece bem o campeonato, já conhece o Barcelona, nos ajuda bastante, está com a gente novamente. E é isso, a gente segurou esses atletas com algumas novidades para vir mais forte esse ano. Já é meu terceiro ano seguido aqui no clube, estou muito feliz, por mais um ano estar com o Barcelona. E a torcida pode esperar um time muito entrosado, que os meninos podem confiar, que a gente pode chegar esse ano mais uma vez e dar alegria para os torcedores. Com a preparação na reta final, o Barcelona agora vira chave. A estreia será fora de casa, contra a União Cacoalense em Cacoal, no próximo sábado. É o primeiro teste de um time que quer mostrar, desde o início, que está pronto para brigar na temporada. Pois é, gente, lembrando, União Cacoalense, eles fizeram a pré-temporada também fora do estado. Eles fizeram a pré-temporada na Copinha, né, lá em São Paulo. Infelizmente, não conseguiram passar a primeira fase de grupos. E é aí que eu chego, gente. A gente mostrou aqui essa semana uma história muito legal. O lance que colocou o nome Kaique José na história dessa Copinha, falando de Copinha, logo aos 22 segundos do primeiro tempo, o meia de Porto Velho, que nasceu aqui em Rondônia, arriscou de fora da área e fez o gol mais rápido da edição de 2026, garantindo a vitória do Atlético de Minas Gerais por 1-0 sobre o Guarani, lá no Tunicão, em Assis. Olha aí eles comemorando o golaço dele, 22 segundos, gente, um rondoniense pelo nosso estado de Rondônia, mas jogando no Atlético de Minas. Fez o gol mais rápido aí da Copinha. O União Cacoalense não conseguiu passar na fase de grupos, mas já está voltando, né, para o nosso estado. Eles continuam a pré-temporada lá em São Paulo, mas está previsto para eles voltarem sexta-feira aí para jogar contra o Barcelona, lá em Cacoal, no Aglair Tonelli, 3h30 da tarde. A gente vai ter cobertura, né, desse jogo também. Vamos entrar com repórteres contando os destaques desse jogo durante a nossa transmissão. Lembrando, a nossa transmissão será sábado aqui de Porto Velho, do jogo Porto Velho Rondoniense, também às 3h30. Sendo que o pré-jogo começa 15h15, hein, gente? 3h15 da tarde, a gente já vai estar ao vivo no ge.globo.ro com todos os detalhes desse jogo e de outros jogos que estão por vir aí nessa rodada. Então eu conto com a sua audiência não só na transmissão sábado, mas também hoje, meio-dia, tem Globo Esporte logo após o Jornal de Rondônia, primeira edição. Eu vejo vocês lá. Combinado, tá dado o recado, Malu. Obrigado pela participação e todos os destaques aqui do esporte que anima sempre esse último bloco do Bom Dia Rondônia. E a gente segue aqui, obrigada, pessoal. Gabriel. Agora são 7h24. Olha só essa informação. Um cachorro anda solto na rua e ele tem gerado medo e insegurança entre os moradores. Isso em um bairro aqui de Porto Velho. A população relata que ataques têm sido frequentes e já colocando em risco pessoas e outros animais. Vamos acompanhar. O que deveria ser apenas uma rua tranquila no bairro virou motivo de medo e insegurança por quem mora por lá. Há semanas, moradores afirmam conviver com ataques de um cachorro que circula pelo bairro, colocando em risco adultos, crianças e até outros animais. A Juliana é uma das moradoras que procuraram a nossa equipe. Mãe de uma criança pequena, ela conta que o medo faz parte da rotina da família. Então, foi em dezembro, no começo de dezembro, foi o primeiro ataque. E o outro ataque, que foi recentemente, agora em janeiro. Diz que tomou as medidas cabíveis, fala que fez o que pôde, que não sei o quê, mas não fez, porque o cachorro fica ali, ele se solta.
entendeu? Ele fica preso num negocinho de madeira, mas não é seguro pro cachorro. Segundo os moradores, o problema não é isolado. Francisco também relata momentos de tensão e diz que o receio é constante. Cara, eu queria que resolvesse o problema, né? Que o cachorro soltou aí na rua, atacando o povo, e é muito perigoso. Às vezes a gente tá na rua e um cachorro desse morde uma criança, uma mulher, qualquer um, e ninguém dá apoio. Em um dos casos mais graves registrados por câmeras de segurança, o cachorro aparece brigando com outro animal no meio da rua. Um morador tenta intervir para separar a briga, mas acaba machucando a mão durante a confusão. Além do medo, os moradores relatam prejuízos e ferimentos. A nossa equipe também procurou a dona do cachorro, que falou sobre o comportamento do animal e reconheceu a responsabilidade sobre a situação. Fui trocar a coleira dele, né? Aí ele escapou, mas ele não é valente assim de pegar assim ninguém e machucar assim, não. Mas ele é acostumado a ficar na rua? Não, ele não é acostumado, não. Ele foi socorrer um cachorro, realmente, ele foi socorrer o cachorro. Mas não que o meu cachorro atacou ele, não foi isso, não. O meu cachorro tava brigando com outro, né? Aí ele foi puxar na coleira e diz ele que foi o meu. Mas eu não tenho certeza se foi o meu ou se foi o da rua também, né? Mas a senhora assume a responsabilidade caso ele esteja por aqui? Sim, com certeza, né? Enquanto isso, os moradores seguem aguardando uma solução. Que situação, né? Imagina se esse animal ataca uma criança ou um idoso, uma pessoa indefesa. A gente encerra o Bom Dia Rondônia desta quinta-feira. Muito obrigado por tua companhia. Agora são 7h27. Outras informações você já sabe onde buscar no GU Rondônia, a nossa página na internet. Daqui a pouco também, se você está chegando agora aqui a nossa programação e perdeu o Bom Dia Rondônia, todo esse conteúdo, esse material estará à sua disposição lá no Globoplay. A gente encerra com imagens ao vivo lá da cidade de Ariquemes, a Avenida Tancredo Neves, trânsito fluindo muito bem nesse momento. A temperatura nesse momento em Ariquemes é de 24 graus, pessoal. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, logo depois do Bom Dia Amazônia. Eu espero você. Dia Rondônia. Oferecimento Gêmeos Distribuidora. Completa linha de parafusos e tintas automotivas. Venha nos visitar. Paredão Autovidros Ariquemes. Loja especializada em faróis, lanternas, insufilmes e para-brisas. E Vestibular de Medicina Finca Jaru. Sua história começa agora. Olá, bom dia! O Irã voltou atrás e afirmou que não tem planos para executar manifestantes. O regime dos ayatollahs negou a intenção de enforcar um homem que participava dos protestos. Mas as mortes provocadas pela repressão já chegam a 3.400. Especialistas na política iraniana apontam que a desorganização da oposição atrapalha o enfrentamento à ditadura islâmica. Mesmo assim, o professor reconhece que o regime iraniano nunca esteve tão fraco. Os Estados Unidos anunciaram o início da segunda fase do cessar-fogo em Gaza, que prevê a desmilitarização do Hamas, mesmo com pontos não cumpridos na primeira etapa. Donald Trump recebe hoje na Casa Branca a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado. Ontem, o presidente americano falou por telefone com a ditadora interina e teceu elogios a Delcy Rodrigues.
No Brasil, o Banco Central liquidou agora de manhã uma casa de investimentos investigada por ligação com o PCC. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, recuou e mandou para a PGR o material apreendido na nova fase da operação contra as fraudes no Banco Master. O INSS anunciou novas medidas para tentar reduzir a fila de espera pelos benefícios, que chegou a ter quase 3 milhões de pessoas. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro, e o Bom Dia Brasil está começando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desceu o tom das ameaças contra o Irã. Depois de inflar protestos contra o governo iraniano e alertar a população de lá de que a ajuda estava a caminho, agora Trump diz que o regime está parando de matar manifestantes. Assunto para o nosso correspondente Leonardo Monteiro, que vai explicar melhor toda essa história para a gente. Bom dia, Léo.